Nosso saudoso Dom Henrique Soares, que foi bispo de Palmares, Pernambuco, nos deixou uma meditação muito interessante sobre os tempos que estamos vivendo. Na verdade, como já falamos em vários de nossos vídeos, muitos sinais do fim estão acontecendo neste instante e é preciso refletir sobre nossa postura como discípulos de Cristo. O que é nítida em nossos dias é a perseguição ao cristianismo e à fé. Dom Henrique nos diz que a sociedade ocidental está se decompondo, desfigurando-se rapidamente. Sua matriz geradora foi a tradição judaico-cristã, que fez surgir a nossa cultura ocidental. Foi o cristianismo, com sua crença de que cada indivíduo é imagem e semelhança de Deus em Jesus, quem possibilitou que essa cultura desenvolvesse conceitos como pessoa, direitos humanos, democracia, dignidade do indivíduo e etc. Muitas pessoas, neste exato momento, não possuem a menor noção disso e atacam a fé cristã com base em argumentos falsos, diabólicos. Segundo Dom Henrique Soares, foi o judeu-cristianismo, ao afirmar que a história é aberta e caminha para uma plenitude e que o homem tem a função de dominar a terra, quem inspirou e possibilitou o desenvolvimento tecnológico que fez com que o Ocidente se afirmasse hegemonicamente frente a outras culturas. Sem o cristianismo, o Ocidente simplesmente não existiria. Até mesmo correntes de pensamento que se mostraram visceralmente antirreligiosas e anticristãs beberam no cristianismo as bases de suas afirmações. É impressionante a contribuição do cristianismo para a sociedade que conhecemos. Temos um vídeo nosso que trata sobre alguns aspectos desta enorme e primordial contribuição à história não contada da Igreja Católica. Link na descrição. Desde o século XVIII, no entanto, com o iluminismo racionalista, o homem ocidental deu as costas para Deus, para Cristo, para a Igreja e moldou um projeto conservar e aprimorar os valores de nossa sociedade, negando Deus. Um verdadeiro absurdo, ilógico e irracional que está a pleno vapor nos dias atuais. Existe a ilusão de um humanismo sem Deus e o seu Cristo, um plano de fraternidade universal, escondendo Jesus Cristo, nosso Senhor. É simples. Vamos distorcer o amor cristão e valorizar o sexo como fim e não como meio. Vamos destruir a família projetada por Deus e incentivar grupos sociais estéreis e desfigurados. Vamos controlar o ser humano, desvirtuando com liberação das drogas, hedonismo e sexolatria. Vamos arrancar as virtudes humanas que fazem o ser humano ser humano. Tudo parece muito simples. Vamos selecionar o que queremos, mastigamos e jogamos o que não nos serve fora. Toda a doutrina moral e diversos valores que serão desfigurados ficam de fora e é recriada uma sociedade humanista sem Deus, sem virtudes, sem amor gratuito, sem liberdade, somente libertinagem, prazer pelo prazer, cultura de morte, do descarte, no lugar da cultura da vida e do valor à dignidade humana. E no fim, um pouco de ditadura para aqueles que não seguirem os novos tempos. Bem, como discorre Dom Henrique, só há um problema grave, urgente, inevitável. Sem a sua seiva cristã, a grande árvore ocidental vai murchar, morrer e secar. Renegando a cosmovisão cristã que os inspirou, nossa sociedade não poderá conservar os valores
admiráveis que construiu. Atualmente, é moda criticar o cristianismo, avacalhar a igreja e seu passado, relativizar Cristo, destruir a moral cristã, desfigurando-a. Fazem isso nas universidades, promovem isso nos meios de comunicação, levam adiante essa política nos vários programas de diversos governos. O preço será alto, as consequências serão tremendas, porque o homem não pode matar Deus e continuar sendo humano, vivendo uma vida humana. Seremos lobos de nós mesmos desiludidos, por nós mesmos desgostosos. Exemplos dessa necrose: a destruição do conceito de família e de sua realidade mesma, o desencanto e falta de ideal de nossos jovens, a banalização e aviltamento da sexualidade, a exaltação da homossexualidade como ideologia, a corrupção deslavada na política, a violência nas suas mais diversas manifestações, a droga e a guerrilha urbana nas nossas cidades, o desprezo pela vida, experimentos imorais com humanos, a promoção da eutanásia. Em relação a estas palavras, duas passagens bíblicas são muito eloquentes. Elas mostram exatamente o que está acontecendo em vários pontos do planeta e, obviamente, o lado ocidental está incluído, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Este trecho nos mostra claramente os homens perseguindo por todos os meios, sociais, culturais, políticos e até jurídicos, a fé em Cristo Jesus. Muitos estão anestesiados e não percebem esta perseguição. Jesus, nesta palavra, através de Paulo, nos exorta a buscarmos a Deus e a perseverarmos na missão de anunciar a boa nova, apesar de todas as dores, dificuldades e sofrimentos. É impressionante como os homens se entregam a fábulas, a desinformação e a sofismas absurdos para justificar os vícios, a descrença, a sexolatria, o hedonismo, a cultura da morte e a virada de costas para a autoridade moral e religiosa da Santa Mãe Igreja. Repetindo com força, pois é importante: tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. A segunda passagem retrata de forma ainda mais clara a lista de faltas humanas neste momento da história e se encaixam perfeitamente com este projeto anticristão. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi
à daqueles dois. Façamos uma pausa na passagem bíblica. Como Dom Henrique explica, o Ocidente está matando Deus. O Ocidente, por isso mesmo, morrerá. Ele completa dizendo que as consequências serão a barbárie e a tirania. Ao fim das contas, valem para toda a nossa sociedade as palavras que o ateu Miguel de Unamuno dizia ao Deus em quem não conseguia crer: que pena que tu não existas. Se existisses, eu também existiria de verdade. Em poucas palavras, voltaremos ao estado anterior ao advento do cristianismo. Para nós cristãos, precisamos prosseguir com fé e nos animar, pois se estivermos no fim dos tempos, devemos continuar sendo sal da terra e luz do mundo, com a firme esperança de que Jesus está voltando em plena glória. A segunda passagem bíblica termina assim: tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as sagradas escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Sejamos testemunhas do ressuscitado. Oremos ainda mais e prossigamos em nossa missão de discípulos de Cristo. Se não for o momento dos novos céus e de uma nova terra, muitos acordarão e a igreja prevalecerá, pois os portões do inferno nunca a derrotarão. Se for o momento do retorno de Jesus em plena glória da parousia, que toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. É momento de alegria e júbilo. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Não podemos esquecer jamais: as dores da peregrinação terrestre são passageiras, irão ter um fim. Até o fim dos tempos se concluirá com a glorificação do universo, a ressurreição da carne, o esclarecimento de todas as coisas e a instauração do reino de Cristo. Enfim, o que vocês acharam da meditação de Dom Henrique Soares e de mais reflexões? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.